Shalom, eu quero falar hoje sobre chaves dentro da batalha espiritual que são indispensáveis. Se nós não tivermos essas aplicações, nós não teremos êxito realmente. Eu sei que nós podemos colocar vários itens, além desses que vão ser apontados aqui, mas esses eu considero indispensáveis mesmo. Primeiro, estarmos cientes da batalha. Não é nós seguimos despreocupados na vida, seja conosco, seja com as pessoas que nos cercam, seja com a situação que nós estamos passando. Inclusive é bom analisarmos, sejam elas as situações boas ou ruins, é sempre nós estarmos vigilantes. 1 Pedro, no capítulo 5, lá no versículo 8, fala que é para nós vigiarmos, porque o diabo ele está andando ao nosso derredor e ele está bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então nós precisamos estar cientes da existência de uma guerra espiritual, uma guerra dentro da esfera do invisível. Nós podemos falar assim para você entender, mas que o reflexo dela, ela se dá dentro do campo visível também. Segundo ponto que nós podemos falar aqui é da necessidade de nós irmos em direção a Deus, nos aproximarmos de Deus, corrermos para Deus. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, fala que nós precisamos estar agradando a Deus. E com isso nós estaremos exercitando a nossa fé e recebendo também recompensas do Senhor. E a única maneira de nós estarmos religados com o Senhor, eu estou falando para vários tipos de pessoa, é através de Yeshua. É nós estarmos em Cristo. Não é nós levantarmos a mão somente para Cristo, mas é nós estarmos em Cristo. A permanência em Cristo é imprescindível, que nós estejamos nele. Essa permanência ela só se dará se nós nos afastarmos do pecado. Há pessoas que acham Jesus interessante, mas que estão namorando com o pecado, flertando e namorando com o pecado. Para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ter uma vida realmente de oração, não apenas uma vida de petição. E as pessoas confundem a oração, a intercessão com petições. Isso faz parte, óbvio. Mas existem pontos dentro da oração que elas são supranecessários, como a confissão de pecado, arrependimento, pedido de perdão, a nossa gratidão a Deus, a nossa adoração ao Senhor, são pontos imprescindíveis dentro da oração. A própria intercessão, interceder por alguém, são pontos que nós precisamos estar elencando como motivos de oração. As pessoas às vezes falam assim, poxa, eu não consigo orar, eu não tenho motivos para orar. Escreva no papel, coloque no papel ali os focos que você deve ter, igual nós falamos, a confissão, a gratidão, ações de graças, que você possa ter ao Senhor, adoração, intercessão por alguém, por alguma pessoa, por alguma causa. Faça isso, Mantenha uma rotina, vamos falar assim, uma disciplina de leitura e meditação na palavra, É necessário isso também. Dentro da própria oração, nós precisamos entender que existem decretos proféticos que nós precisamos aplicar nesse tempo. Quando nós lançamos decretos proféticos, é interessante porque a oração nós podemos orar, seja com a nossa mente, seja expressando verbalmente, seja orando em línguas. São estratégias de oração que o Espírito ele nos dá, mas os decretos eles são lançados, são emitidas, são verbalizadas as palavras, E é interessante que se nós pegarmos a própria palavra do Senhor e lançarmos essa palavra no mundo espiritual, nós estamos declarando o que Deus diz. Sabedores, é claro que a palavra do Senhor ela é viva, E isso será estabelecido, conforme Jó, no capítulo 22, no versículo 28. Colocar realmente a oração, a intercessão, como uma arma de guerra, fazer disso uma arma de guerra. Terceiro ponto, estarmos revestidos com a armadura de guerra.
A palavra do Senhor fala que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que significa isso? É tomar posse do poder que o cristão possui através da aliança com Yeshua. O poder do Senhor. Como é que nós mensuraríamos isso? Alguém teria como quantificar, mensurar isso? Não há, porque a palavra fala que ele é o Todo-Poderoso, o Omnipotente. Precisamos estar revestidos dessa armadura de guerra. E a armadura, quando nós falamos de armadura, ela é uma armadura completa. Essa seria uma tradução perfeita, né? A palavra panóplia quer dizer uma armadura completa. O sobrenatural do Senhor, ele só operará com ela completa. Eu não estou habilitado para usar o capacete da salvação. Puxa vida, se isso acontecer, você não está com a armadura completa, você não está habilitado dentro do campo do sobrenatural. E assim são as outras peças da armadura do Senhor, né? A luta que nós temos, ela não é feita com as nossas forças terrenas. É dentro da esfera espiritual, é a capacidade espiritual que o Senhor nos dá que faz isso, né? Quando nós nos esforçamos para lutar contra forças terrenas, nós não atingiremos os alvos espirituais de guerra que nós temos que atingir. Os inimigos espirituais nós não vamos atingir. Por quê? Quanto mais nós nos esforçarmos contra pessoas, olhando para pessoas, menos nós vamos atingir os alvos corretos, né? O foco ele se torna errado, o alvo se torna errado e nós vamos estar empreendendo força, energia que não vai ter efeito algum. Porque a nossa luta ela não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, governadores do mundo espiritual, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O Senhor traz claro isso em Efésios capítulo 6, no versículo 12, né? As pessoas estão em guerra espiritual e nem mesmo reconhecem que estão nessa guerra espiritual. Pensam que estão lutando contra o cônjuge, contra o filho, contra os irmãos da igreja, ou com a pessoa lá no trabalho, ou contra algum sistema que ela acha que é um sistema humano. Se ela luta contra sistemas humanos, é interessante isso, né? Porque se ela acha que está lutando contra um sistema humano, já existe um grande problema, porque às vezes esse sistema é um sistema arquitetado pelo anticristo, é arquitetado pelas forças espirituais das trevas, pela organização das trevas. Então nós precisamos entender isso. Outro ponto que nós precisamos entender é a realidade e quais são os intentos do inimigo, né? Que são muito amplos, mas pelo menos nós entendemos que ele possui uma estratégia, que ele desenvolve essa estratégia de forma diferente para destruir pessoas diferentes, quer dizer, estratégias diferentes para pessoas diferentes, estrutura espiritual maligna, né? Um sistema arquitetado que se opõe a Deus, que se opõe a Cristo, que se opõe à palavra do Senhor, que se opõe aos valores da palavra do Senhor, que se opõe à própria criação. É um sistema que tem a prática, né, do engano, da intimidação, que tem a prática da mentira, da injustiça, daquilo que não é justo, né, iniquidade, com a missão de destruir. O inimigo tem essa missão, a missão de destruir. Ele possui uma estrutura de 4 classes que nós vemos ali, do mal para destruir, para enfraquecer, para desviar do propósito. O 5º ponto seria necessário demais, nós precisamos entender isso, destruir as informações e pensamentos mentirosos na nossa mente. A palavra fala porque, mesmo andando na carne, nós não militamos na carne, né? As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Olha só que interessante. E às vezes as pessoas pensam que elas são carnais. Ou pelo menos, na prática, isso se torna, né, carnal. Mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, conselhos, altivez, e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Gente, essa passagem ela é tremenda. Estando nós prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida toda a obediência. Olha só, para a gente entender isso aí,
o que são essas palavras? Porque é interessante a gente procurar dentro do original, e eu fui no original buscar a cada uma delas. Okuroma, que quer dizer argumentos, raciocínio. Nós precisamos desconstruir alguns argumentos e alguns raciocínios que estão em nós. Depois você vai ver por que eles estão em nós, né? Segundo, os sofismas ali, né? Ou conselhos, alguma palavra diz isso, né? Os logismos, que são julgamentos, decisões, raciocínio, que é contrário à fé. Olha que interessante. Primeiro, nós temos argumentos e raciocínios que eles estão plantados, julgamentos, decisões e raciocínios que são contrários à fé, e por último, né, que é o psoma, que são a altivez, né, que são as estruturas elevadas do mal, que elas estão o quê? Elas estão trazendo informações, ou já plantaram informações em nós. Agora, nós devemos fazer isso de que forma? Levando cativo o entendimento à obediência a Cristo. Agora, presta atenção no versículo 6. Estando nós prontos para vingar a desobediência. O que é a desobediência? Além da própria desobediência, ela significa o quê? Uma audição errada. Isso quer dizer que a informação ela passou dentro do nosso sentido auditivo e se tornou uma audição errada. A desobediência ela vem por uma audição, por algo que nós ouvimos de forma de erro trazido dentro de nós. Então, e quando for cumprida a vossa obediência, né, que é a outra palavra grega, né, o pakoi, né, a primeira é parakoi e a outra é o pakoi, nós obedecemos os conselhos, os comandos e os mandamentos divinos. Então, se você está com a tua mente afetada nesse tempo, eu quero dizer para você, vamos orar agora e que se aplique essas chaves espirituais na sua vida hoje. Pai, nós queremos estar orando sobre o poder que há no nome de Yeshua. E nós cremos, Pai, no teu poder manifesto. E cremos que através do seu sangue, Senhor, tu nos concede vitória. A nossa mente hoje foi levada a compreender que nós não devemos seguir sem estarmos vigilantes contra as ações do inimigo. E que nós também, Pai, devemos correr para o Senhor, estar em aliança, em intimidade com o Senhor, fazendo com que nós estejamos cada vez mais afastados do inimigo, cada vez mais afastados de uma vida de pecado, de ações de pecado na nossa vida, de realmente termos o prazer, a sede, a fome espiritual de uma oração em que nós cheguemos, Senhor, de mãos limpas e coração puro diante do Senhor. Também, Pai, nesse tempo, Pai, nós buscarmos, Pai, estarmos revestidos com a armadura que Tu nos concede também. Eu coloco a vida de cada um agora, Senhor, nesse tempo, e declaro, Senhor, como fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, que Ele é inigualável e imensurável, e que cada um ele possa tomar posse, Senhor, realmente daquilo que a aliança com o Senhor nos proporciona. A aliança de Yeshua, a aliança do sangue de Yeshua nos proporciona. Pai, que cada um possa estar revestido realmente da panóplia, da armadura completa, para que o sobrenatural ele opere, Senhor. E que a nossa mente seja livre daquilo que o inimigo muitas vezes tenta plantar com argumentos, raciocínios, trazendo oposição à nossa fé, Senhor, fazendo com que as estruturas do mundo espiritual do segundo céu, eles formem uma barreira, Senhor, contra nós. Nós queremos declarar agora e decretar, Senhor, meu Deus, que o nosso destino ele não vai ser perturbado pelo inimigo, Senhor, meu Deus, mas cada oportunidade espiritual, Senhor, meu Deus, nós estaremos de olhos abertos nesse tempo, Pai. As trevas não terão força contra a luz nesse tempo, Pai. Eu quero declarar nesse tempo também, Senhor, oração ali pelo estado do Rio Grande do Sul, Senhor, meu Deus, que eles consigam nesse tempo de dificuldade, apesar do sofrimento,
terem vitórias, crerem no Senhor e terem vitórias. Derrama sobre aquele lugar lá, Pai, uma unção renovadora, Senhor. Remova os obstáculos, Senhor. Que a fé inabalável e o amor sincero ele possa fazer parte das pessoas daquele estado ali. Muda, Senhor, a consciência das pessoas, que o coração deles possa guardar a palavra, Senhor, com toda diligência nesse tempo, Pai, que o bálsamo de Gileade, de cura, Senhor, ele esteja sobre aquele lugar ali, em o poder do nome de Yeshua. Nós queremos repreender toda tristeza agora, Senhor. Nós queremos repreender toda vergonha agora, Senhor. Nós queremos, Senhor, declarar aqui, por mais que uma pessoa possa estar se sentindo só, abandonada, rejeitada nesse tempo, Tu, Senhor, está pronto para ter um relacionamento profundo com elas, com cada uma delas. Que hajam novos ciclos sobre a vida, Senhor, daquelas pessoas ali, ciclos de esperança, Senhor, ciclos de milagres sobre aquele lugar, em o poder do nome de Yeshua. Amém.